Graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de poder estar aqui mais uma vez compartilhando as maravilhas de Deus, da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha lhe dar uma experiência profunda com a palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Bom, gostaria de falar sobre direcionamento da parte de Deus. Muitos de nós estamos, às vezes, em certos tipos de situações, crises existenciais que vêm sobre nós, que estamos meio perdidos. E o bom de aceitar a Jesus é que, além do nosso nome estar escrito no livro da vida, ele deixou o Espírito Santo de Deus, aquele que nos direciona em todos os nossos caminhos. A Bíblia é o livro de verdade e de muitas verdades. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vê que Deus ele sente o prazer de nos abençoar e nos conduzir em todos os nossos caminhos. E o bom é que eu sou salvo, mas também existe o outro lado, o lado da dinâmica. Que dinâmica é essa? É que eu tenho uma vida para viver aqui na Terra, eu tenho contas a pagar, decisões a tomar, eu tenho coisas a fazer, sonhos a ser vividos. Eu passo por dificuldades, pelos problemas. Eu não aceitei Jesus e fui para o céu. Eu aceitei Jesus e estou aqui na terra. E o bom disso tudo é que Deus ele estabeleceu princípios, meios para que nós, através da palavra dele, podemos e possamos vencer todas essas dificuldades. Ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo de Deus. Mas antes de eu falar do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de mostrar alguns homens dentro da palavra de Deus ou situações de pessoas que estavam diante de crises e precisavam de direcionamento da parte de Deus para que pudesse sair dessas situações. O primeiro texto bíblico que eu quero mostrar para você se encontra em Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26 em diante, que diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Nós estamos falando sobre direcionamento. Aí vamos lá. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho dito a Abraão, teu pai. Versículo de número 6, que diz assim: assim habitou Isaque em Gerar. Isaque queria ir para o Egito, mas o que ele faz? O texto bíblico aponta duas coisas. A primeira coisa, havia uma fome sobre a terra. E ele, ou fico aqui, ou eu vou para onde? Porque a fome vai me pegar, a dificuldade vai me pegar. O Egito era o lugar onde tinha o suprimento. Ele busca a Deus e Deus fala: fica em Gerar, vou te abençoar. Então ele vai até Deus, busca a Deus e Deus direciona a ele. No versículo 12, vamos ver o resultado do direcionamento de Deus, porque Isaque buscou ao Senhor antes de tomar qualquer tipo de posição e foi abençoado. E diz assim, versículo 12 de 26 de Gênesis: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelha, tinha possessões de vaca, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Por causa de um direcionamento de Deus, Isaque foi lá, semeou naquela terra e prosperou. Isso é muito tremendo. Segura aí. Agora, vem comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. E diz assim, Elias, ele é direcionado por Deus. E o texto bíblico diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem ovelha, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias prediz essa palavra e vai ficar 3 anos e meio sem chover. E ali começa uma fome muito grande. Aí o texto bíblico diz que Deus direciona esse homem, porque ia ficar 3 anos e meio sem chover. Olha o que o texto bíblico diz. Fala assim, e versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vai-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querides, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentam.
Elias prediz uma fome, a crise chega, ele também ia participar, mas Deus direciona a ele. O texto bíblico vai mais adiante, diz assim, ó: e os corvos lhe trazia, versículo 6, trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Aí agora, versículo 7, sucedeu que passando os dias, não chovia, ele falou que não ia chover, e sucedeu que passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva naquela terra. Aí no versículo de número 8, outro direcionamento diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que há de Sidom, e ali habita. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Mais uma orientação, e ele foi sustentado. E agora eu quero lhe mostrar mais um versículo da parte de Deus no Novo Testamento, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo 3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco a terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada apanhamos. Mas porque mandaste, lançarei a rede. Isso aqui é a passagem da pesca milagrosa. Eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada, mas Jesus manda ir ao mar alto, um direcionamento de novo. Eles eram expert em pescaria, mas o texto diz que quando eles pescaram, no capítulo 5, eles tiveram uma pesca maravilhosa. Bom, meu amado, você já entendeu aqui que eu estou falando que nós devemos viver direcionado por Deus. Talvez você esteja passando por uma situação tremenda de deserto, já tentou algumas coisas e já somatizou na sua cabeça algumas decisões. Mas eu quero te dizer que o cristão, além de viver pela fé, ele vive orientado por Deus. O cristão, ele tem como base em saber a vontade de Deus, porque eu tenho falado aqui que a bênção de Deus é algo geográfico. Aonde Deus quer que eu vá, ali ele vai colocar todo o suprimento para mim. Isaac, ele viu que a fome se aproximava, pediu direcionamento a Deus, ele tinha semente, mas se ele não tivesse o direcionamento, não adiantava nada ele depositar a semente num lugar onde Deus não queria. E ele foi aonde Deus queria, ele semeou e ali multiplicou. Elias predisse uma seca, mas Deus direcionou ele no meio de uma seca, de uma crise que estava acontecendo num período de 3 anos e meio. E não faltou nada para ele nem para aquela viúva, que era a última refeição daquela mulher, em 1 Reis, capítulo 17. Os discípulos pescaram a noite toda, empreenderam, trabalharam e não pegaram nada, mas por causa de um direcionamento da parte do Senhor, eles prosperaram ali naquele dia. Nós somos o povo que somos direcionados por Deus. O que você precisa, o que eu preciso na minha vida, que você precisa também, é de um direcionamento da parte do Espírito Santo de Deus. João, escrevendo o Evangelho, ele diz uma coisa interessante. João, capítulo de número 14, abra aí, João capítulo de número 14, olha que coisa maravilhosa que Jesus deixou pra gente, uma das promessas que muito poucas vezes a gente tem entendimento. 14, versículo de número 16, e eu vou para o Pai, e ele vos dará o Consolador, o Paráclito, para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o quê? O Espírito Santo, que é alguém da mesma espécie, igual a ele. E ele estará conosco para sempre. O Espírito Santo é a mesma coisa que Jesus foi para os discípulos. Ele é a pessoa de Jesus que habita em mim e habita em você. Não haver uma igreja próspera, um evangelho que viesse pregar, uma manifestação do poder de Deus ali orientando o crescimento em Atos dos Apóstolos, se não fosse o Espírito Santo de Deus. E assim como ele orientou os discípulos, depois que Jesus foi assunto ao céu, e ele está aqui para nos orientar. Então talvez o seu problema é apenas uma orientação. Esse lugar onde você chegou, onde não há solução, Deus, ele requer que você venha se inclinar e buscar o Espírito Santo de Deus para que ele venha te orientar em todo o seu caminho. Por quê? Porque ele é amigo, porque ele é bondoso.
Uma das coisas que o inimigo ele quer fazer no meio da adversidade é colocar no nosso coração que Deus nos abandonou em meio às crises que nós estamos passando. Você viu que as 3 passagens que eu li são passagens que estavam no cume de uma frustração, de uma dificuldade que estava chegando e Deus direcionou. E esses homens fizeram história. Deus quer que você venha fazer história. Deus quer que você venha ser refém das dificuldades a qual você está enfrentando. Você tem um Deus a qual você pode fechar a porta do seu quarto, ir numa igreja, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, me direciona para onde quer que o Senhor quer que eu vá, aonde é que eu tenho que dar frutos, aonde é que eu tenho que colocar minha semente, quem é que o Senhor vai liberar, assim como o Senhor liberou para Elias, para que venha me servir, para que venha ser provisão para a minha vida. Qual o lugar que o Senhor quer que eu venha jogar a minha rede, para que eu venha prosperar e ter uma pesca milagrosa, porque Deus ele quer nos direcionar em todas as circunstâncias da nossa vida. Agora basta você ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Acorde de manhã, tenha um lugar com Ele, busque a Ele, fale com Ele. O Espírito Santo me ensina, Ele é o paráclito, Ele é o ensinador. Jesus ensinou os discípulos e o Espírito Santo está aqui para revelar e nos ensinar todas as maravilhas de Deus na nossa vida. Que Deus lhe abençoe, que você seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não importa a crise que você esteja passando, seja no seu casamento, seja uma dificuldade pessoal, psicológica, seja uma dificuldade no ministério, seja uma dificuldade familiar com os filhos, não importa. O importa é que o Espírito Santo de Deus está aí para te direcionar, porque nós temos a Bíblia Sagrada, e se a Bíblia diz que ele direcionou Isaac, direcionou Elias, direcionou os discípulos, direcionou os apóstolos, nós somos aqueles que vamos ser direcionados também para poder dar frutos e dar testemunho que Deus é poderoso e Ele continua fazendo através das nossas vidas, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Se esse vídeo fez algum sentido, dê um like, se inscreva no canal, coloca um comentário aí, espalhe para alguém, vamos evangelizar o Brasil. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus, seja guiado pelo Espírito Santo. Amém.